Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Licor. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto diferente, disruptivo e que nos leva a entender melhor as oportunidades daqui para frente, acelerados inclusive pelo Covid-19, pela situação das empresas, como uma maneira de se reinventar dentro da sua empresa, do seu laboratório, do seu hospital, da sua clínica, ok? A aplicabilidade desses slides na sequência estão elaborados para o líquido cefalorraquiano, mas eles podem ser aplicados em todas as linhas da saúde. Qual o tema de hoje? É CID, CBHPM, DRG. Professor, o que é CID? O CID é a classificação internacional de doenças relacionadas à CBHPM, que é a evolução da tabela AMB da Associação Médica Brasileira para códigos e procedimentos, tanto de SADT como procedimentos médicos, e o DRG, que é o Diagnosis Related Groups, o novo modelo de pagamento e remuneração muito afamado fora do Brasil, que traz economia e assertividade em uma timeline muito mais robusta, muito melhor, muito mais precisa para o paciente, reduzindo custos para o sistema, tanto público como privado, faz com que dentro do Licor a gente interrelacione todos esses assuntos, CID, CBHPM e DRG. E aqui eu vou passar para vocês algumas oportunidades e ideias para que entremos em discussão para o futuro em relação ao próprio Licor e os outros procedimentos em saúde. Antes de mais nada, lembremos que a AMB, Associação Médica Brasileira para a elaboração e atualização da CBHPM, tem entidades participantes, entre elas o Conselho Federal de Medicina, a Agência Nacional de Saúde e todas essas entidades que vocês estão vendo aqui. A importância desse conselho faz com que exames entrem ou não no rol, sejam discutidos, debatidos e em SADT sejam incluídos em operadoras e caixas de assistência, para que haja uma contratualização com as empresas prestadoras, tanto laboratórios gerais como o próprio laboratório de Licor. Lembrando que sou João Batista Costa Neto, sou farmacêutico bioquímico, tenho especialização pós-graduação pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo em oncohematologia, tenho MBA em gestão empresarial pelo IBMEC, tenho um fellow na Alemanha com o professor Dr. Hans-Otto Reiber, uma das maiores autoridades no mundo em Licor, e alguns trabalhos publicados, além do meu livro Manual Prático Teórico de Licor com Atlas, que é o mais vendido na América Latina e em países de língua portuguesa. Hoje, esmiuçando alguns detalhes de remuneração, coloco para vocês quais são os modelos de remuneração existentes no Brasil. Nós temos o Fee for Service, que é o conhecido e usado na grande maioria dos laboratórios, que é o modelo onde código executado do exame, código entregue e cobrado da operadora. Por isso que nós, dentro de todos os protocolos de Licor, sempre estamos trabalhando com duas linhas de frente, ou código individual ou pacotes por patologia, e é isso onde eu quero chegar nesse bate-papo que eu estou tendo com vocês em relação a isso. Nós temos o per diem, que é em relação a diárias hospitalares. Nós temos o Pay for Performance, que é o pagamento por performance, já utilizado em alguns hospitais. O Fee for Service com alguns bônus por conta de volumetria, produção, assertividade em relação aos protocolos, redução de custos, rastreabilidade e unitarização de alguns procedimentos médico-hospitalares, isso é muito importante. Um sistema de capitation também utilizado em alguns hospitais e a orçamentação global e parcial.
Então, a partir desses modelos de remuneração que cada região, cada serviço tem escolhido, a ideia é que no futuro, a partir dos grupos relacionados, grupos homogêneos com os mesmos custos, consigamos colocar todos eles num ambiente único hospitalar e escalonado em relação aos seus custos por conta dos protocolos serem robustos, mais claros, interligados com informações efetivas. Isso nós temos que ter em mente. Por isso que o DRG, que é o Diagnosis Related Groups, que são grupos homogêneos interrelacionados com os mesmos custos a partir de um raciocínio de gestão econômica e gestão clínica, tem resultados importantíssimos com dois pilares, que são a redução dos custos de internação a partir do perfil clínico desses pacientes. E é aí que o laboratório entra no perfil clínico desses pacientes. Lembremos que o laboratório é um ambiente que tem o maior Big Data de todo o ambiente de saúde. Ali estão todos os protocolos, todas as patologias, todos os exames de cada região, positivos, negativos, qual que são de maior que a recorrência, qual que é o perfil deles por sexo, por raça, por cor, por classe social, tem plano, não tem plano, é público, privado. O laboratório tem um Big Data muito, muito importante, na qual a cada dia que passa, uma profissão que chama Data Science, o cientista de dados, vem esmiuçando, esclarecendo e montando esses protocolos e perfis para uma melhor gestão econômica e inclusive gestão clínica, reduzindo custos e melhorando a assertividade das doenças, fazendo com que exames desnecessários não sejam solicitados e internações desnecessárias e altas, às vezes desnecessárias, tanto para a sua alta ou não alta. Isso é muito importante porque alinha numa assertividade, num BI importantíssimo de tomada de decisão para os gestores em saúde, inclusive para médicos prescritores e mais ainda para laboratórios. A partir daí, dentro dessa balança, o que ganha peso a partir de 2020? O que vai ser sucesso? Um novo modelo de remuneração por eficiência em SADT. Lembremos que SADT é Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia, e aqui entra todos os serviços de imagem, de laboratório, de métodos gráficos, tudo que engloba o apoio diagnóstico. A partir desse raciocínio de um novo modelo de remuneração, a partir da soma multidisciplinar com o perfil desses pacientes, é possível, e diretrizes de cada sociedade, endocrinologia, cardiologia, enfim, todas as sociedades, nós podemos criar laudos integrados com todas as especialidades SADT e, a partir daí, ter uma disrupção no diagnóstico por laudos integrados, evitando exames desnecessários, onde nós chegamos com o sucesso, o pacote SADT, o pilar central de sucesso. O que cada dia que passa perde sentido e leva ao fracasso? Um fracasso, quem não abriu o olho ainda, é o cálculo a partir de CH, volumetria, que nos dá uma direção errada e não é um engajamento multidisciplinar. Quem ainda trabalha um fee-for-service por CH, tanto a operadora ou o laboratório, eles não se mobilizaram para se apoiar, para ter uma sustentabilidade de longo prazo. Esse modelo está fadado ao fracasso. Logo, quem entender essa dinâmica a partir do engajamento e trazendo as operadoras, trazendo os hospitais para dentro do seu ciclo de discussão, não ficando isolado lá no seu laboratório, na sua clínica, simplesmente cobrando, chegando como se fosse um comércio normal, não vai progredir no sistema e nem evoluir. Ou seja, um sistema de conta aberta, sem interlocução com o laboratório, sem gestão desse Big Data que eu comentei com vocês, ele não vai funcionar. Um exemplo é de uma publicação já relativamente antiga, mas que nos traz uma conclusão e chama atenção para um caso dentro do líquor.
Custos hospitalares da meningite causada por Streptococcus pneumoniae na cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, em 2012. Vejam que os custos hospitalares diretos variam, certo? Dentre os custos hospitalares, o que foi relevante? Dentre os horários profissionais e todos os outros, e o laboratorial ficou como o custo mais barato. Ou seja, se tem um data science, um profissional que entende das diretrizes das sociedades, associa isso ao Big Data do hospital em relação à hotelaria, ao prazo de internação, prazo de alta, a timeline dessa agilidade e assertividade e celeridade, jogando os dados do laboratório, faz com que o laboratório entre como um pilar, não como coadjuvante, mas um protagonista, porque o laboratório pode direcionar o diagnóstico se está correto ou não está correto, sem ser uma conta aberta. Aqui, o que acontece hoje para fechar o diagnóstico? São solicitados diversos exames que não são necessários. Se o laboratório participa como protagonista, ele melhor é remunerado e o hospital economiza muito mais em todos os seus processos. Ou seja, há um equívoco, nesse caso, muito bem documentado, de erros de antibiótico terapia. Por quê? Porque basta, já falei em outros vídeos meus, no caso específico do líquor, as graduações tanto de prescritores como de executores de exames, farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, biólogos e outros profissionais não recebem o treinamento correto para laudar, para interpretar, para auxiliar com as ferramentas necessárias o médico prescritor, passando para ele com informações corretas. Olha, a gente pode fazer esse exame por conta desse protocolo, essa diretriz, a sociedade de neurologia é assim, a sociedade de infectologia diz assim, o mundo, os outros laboratórios na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Alemanha trabalham dessa maneira. É uma maneira mais robusta, mais informada, mais sacramentada, com maior credibilidade. Portanto, não se ensina a fazer o exame no Brasil e não se ensina a prescrever o exame no Brasil. Então, por isso que a conta aberta, o fee for service, é o que mais é utilizado, porque são solicitados, às vezes, 70 exames sem necessidade. Quando o laboratório entra como protagonista, com serviço de Big Data, Data Science, e os profissionais de laboratório, a cada dia que passam, têm mais conhecimento sobre esse assunto. E lá na frente nós vamos ter movimentos de inteligência artificial em relação a isso, que eu vou discutir em outros vídeos, com o próprio aplicativo em relação a diabetes, em relação à ginecologia e o líquor. Vai ficar um pouco mais distante porque tem um envolvimento mais complexo. Nós estamos hoje prescrevendo equivocadamente medicações que não são necessárias para meningites bacterianas pelo simples erro equivocado de achar que, a partir de uma presença de um neutrófilo no líquor, é uma meningite bacteriana. Hoje nós temos vários exames no líquor, eu já falei em outros vídeos relacionados a meningites e encefalites, que fazem com que tenhamos uma conclusão muito segura em relação à presença ou não desse neutrófilo para ser ou não uma meningite bacteriana. Portanto, não há necessidade, em boa parte das situações, em prescrição de antibióticos que hoje são utilizados de alto custo, ou seja, onerando o sistema. E esse sistema, tanto público como privado, está insustentável. Nós temos que ter, nós do laboratório, tanto especializado em líquor como laboratórios gerais, nós temos que chamar a sociedade, chamar todos para essa discussão para, dentro da sua comunidade, ser mais assertivo. Continuando. A própria publicação do Dr. Wilson, da SBPC, em Literatura Médica, cita que 70% das decisões médicas se baseiam em resultados de exames laboratoriais. Vejam, se 70%, isso aqui para laboratório geral, tá pessoal? Laboratório geral, hemograma, glicose. Vejam que se 70% das decisões estão embasadas para o diagnóstico a partir dos exames laboratoriais, como que os exames laboratoriais dentro dos custos hospitalares são os mais baratos, né? Os com menor representatividade no seu valor agregado.
Isso está completamente invertido, por isso que o nosso sistema de saúde não aguenta mais. O laboratório tem que ser um protagonista para diminuir o custo onde realmente tem que diminuir, não é no laboratório. O problema não é o laboratório, o problema é o erro na prescrição médico-hospitalar de antibióticos, no caso do líquor, que não são necessários, aumentando a timeline de internação. Os materiais hospitalares, que a boa parte dos hospitais não faz a gestão com unitarização, e aqui eu falo por experiência própria, tá? Procedimentos solicitados de uma maneira exagerada, porque não tem um Big Data, não tem uma padronização. As diretrizes das sociedades, o Big Data do laboratório e o DRG no hospital. Todo esse tripé ele pode ser um ferramental para reduzir custos onde tem que reduzir, ok? Os honorários profissionais eles podem se manter de uma maneira, porque tanto o laboratório como o profissional que tem um aprimoramento nesse nível que eu estou falando, ele tem que ser bem remunerado mesmo. Portanto, o laboratório tem que sair de coadjuvante para protagonista. E a conclusão desse trabalho foi a seguinte: o tempo de internação é um fator relevante, porque o custo do tratamento de uma prescrição de um antibiótico numa encefalite por enterovírus não é necessária. Então, vocês sabem que o enterovírus, nas primeiras 48 horas, leva neutrófilos na citologia do líquor. E isso, equivocadamente, faz com que se prescrevam antibióticos, às vezes de alto custo, sem necessidade. E até mesmo interne esse paciente sem necessidade. Então, isso é comprovadamente tanto no SUS, no sistema público, como em sistemas privados. E a conclusão final é que, em todos os casos, são considerados altos, cerca de 10 a 20 vezes maiores que os custos de internação. Então vejam, pessoal, nós temos todos o ferramental na mão. O laboratório de líquor ele pode e deve, com certeza, muito em breve, vai contribuir em relação a essa linha. Mas esse raciocínio ele pode ser estendido para todo o ambiente de SADT. Basta ter um data science, trabalhando um big data do laboratório geral robusto, em conjunto com o hospital, nos protocolos pelas especialidades e na metodologia de grupos homogêneos a partir do DRG. Qual que é a solução que eu proponho aqui para o líquor? Tá? Na inovação. Ela está diretamente relacionada na disrupção pela eficiência. Laudo integrado, líquor imagem, onde o médico está e vai tomar sua decisão a partir da relação e dados do líquor, integrados com a ressonância ou tomografia, dependendo da situação, ou raio-x, independente do exame de imagem, com a biologia molecular, que hoje nós temos equipamentos que têm painéis, tanto virais como bacterianos, rápidos, de identificação rápida para qual bactéria nós estamos trabalhando ou tentando identificar de uma maneira de 2 a 3 horas a gente já identifica isso, até mesmo para vírus. E o perfil licórico dando a segurança da complementação desse diagnóstico. Com isso, nós conseguimos criar modelos de pagamento por eficiência usando metodologia DRG por grupos homogêneos, reduzindo os custos hospitalares e ampliando a assertividade, melhorando a internação, o timeline da hotelaria, fazendo que muitas vezes um laboratório seja muito melhor remunerado porque ele tem uma eficiência dentro da cadeia de saúde muito melhor. Um exemplo bastante interessante, onde nós temos aqui um painel para encefalites virais, ok? E meningites virais, onde se nós temos um protocolo de entrada assertivo, sem equívocos, trabalhando com líquor competente, com um profissional habilitado, com um profissional super bem treinado, ele consegue ofertar dentro do hospital uma redução da hotelaria de uma maneira muito assertiva. Entretanto, o protocolo tem que ter um valor agregado muito maior. Nesse caso, o líquor tinha a rotina de líquor, um painel viral com esses agentes para citomegalovírus, enterovírus, herpes 1, herpes 2, herpes 6 e zoster, utilização para avaliação de síntese intratecal de anticorpos do Heibergrama e avaliação do índice de IgG, também para síntese intratecal, onde nesse exemplo nós temos um valor médio, por experiência própria, de R$ 1.250. Quando associado à imagem, dependendo do exame, nós podemos ter um valor agregado maior ainda.
usando o protocolo DRG, discutindo esses protocolos e diretrizes com a equipe multidisciplinar, com a CCH do hospital, com a equipe de infectologia do hospital, com a equipe de neurologia do hospital, ou seja, com toda a direção executiva de administração do hospital, o laboratório com seu Big Data, através da ciência de dados, usando BIs robustos, indicando por CID quais os códigos, quais os exames devem ser solicitados, evita a prescrição por conta aberta para exames desnecessários. A partir daí, há uma construção de resultados com discussão de casos, laudo integrado, onde o laboratório é super bem remunerado e a partir da remuneração robusta do laboratório ele consegue investir em alta tecnologia para ganhar tempo na timeline, principalmente em biologia molecular, que poucos laboratórios do Brasil implementam nas suas unidades pelo alto custo, justamente por estar equivocadamente mal remunerado, onde deveria ser o melhor remunerado junto com o honorário médico, e o gargalo hoje em medicamentos e processos de hotelaria faz com que se erre na hora de cobrar e valorizar os profissionais que merecem para que o serviço ganhe resultado. Qual que é o primeiro passo? É chamar e conversar com as operadoras de saúde e hospitais, ofertando esse modelo que eu falei para vocês. Segundo passo, entender o pensamento e ambições como empresa. Ou seja, se você trabalha numa empresa ou se você é o dono dessa empresa, você tem que entender onde você quer se posicionar pós-pandemia do coronavírus. Esses modelos de remuneração que eu estou passando aqui para vocês são modelos de futuro e é dessa maneira que vai funcionar. Quem der o primeiro passo, quem trazer o Big Data do laboratório, dentro de toda a lei de proteção de dados, deixo bem claro, isso é plenamente passível. Aqui a gente só trabalha em relação aos protocolos e diretrizes para solicitações de exames, tá? Fique bem claro isso. Proteção de dados em relação aos pacientes é completamente seguindo a lei da proteção de dados, tá? Qual que é a ambição? Então, se você traz esse Big Data, traz e associa com CID, com código CBAK-PM por protocolos e o método DRG, a chance do sucesso em relação às operadoras, hospitais, tanto públicos como privados, é fatal. Vou dar um exemplo em relação à timeline de oportunidade. E o terceiro passo é apresentar um modelo, um algoritmo por especialidade e suas vantagens diagnósticas. Ou seja, você trava uma conta aberta de prescrição e faz com que os grupos homogêneos, a partir desses grupos homogêneos que são detectados e avaliados dentro do hospital, já tenham um protocolo completo sem a necessidade de um exame desnecessário. Tá? Isso é muito importante, vale dizer que isso não é um sistema engessado, ainda o médico pode prescrever algum outro exame dependendo, porque nós temos exceções, mas faz com que nós ganhemos eficiência e assertividade em mais de 80% dos casos. Isso é fato, falo por experiência própria. A partir daí, como que nós raciocinamos em cima disso? A partir desses grupos homogêneos, nós avaliamos a idade, as comorbidades, as complicações e o tipo de tratamento. E, paralelamente, o laboratório entra como diretrizes por especialidade, dentro da sua experiência na ciência de dados, um Big Data do laboratório e a inter-relação por CID. Fazendo esse cruzamento, o sucesso é completo. E como que isso é demonstrado? Na timeline de internações, onde nós temos dentro dessa timeline, por exemplo, de 12 dias para meningites e encefalites, dentro dessa timeline nós temos uma janela de oportunidade a partir do 7º dia, se o diagnóstico é feito correto, se o laboratório de líquor tem a competência dos exames, indica os exames, tem um protocolo efetivo e a equipe multidisciplinar discute esse caso através de um laudo integrado. Isso faz com que nessa janela de oportunidade nós tenhamos uma redução de 12 para 7 dias, e aqui um exemplo na linha vermelha, onde nós temos um pacote, nós conseguimos reduzir o tempo de internação, às vezes até para mais, do que um modelo normal de conta aberta por fee for service. Isso tem ganho em escala, porque é um algoritmo, e a gente consegue escalonar isso em todos os ambientes a partir do ferramental laboratorial. Isso faz com que o laboratório passe a ser protagonista, aumenta a assertividade e a segurança do paciente, que hoje tem muita relevância, né? Até mesmo pelas
novas metodologias, Triple Aim e outras em relação à segurança do paciente, o entendimento desse feedback, até mesmo pós-internação desse paciente e acompanhamento, fazendo com que o uso eficiente do leito hospitalar seja efetivamente super bem trabalhado. Quero agradecer mais uma vez a todos em relação à audiência de vocês. Esse é um assunto que eu trago extremamente disruptivo em relação ao líquor. É uma linha que é vencedora, principalmente pelas infecções que levam à internação e pacientes crônicos, principalmente de demências e doenças desmilinizantes. E o líquor participa cada vez mais como ferramenta para a clínica dessas doenças, ou seja, quanto antes a detecção, antes a gente vai conseguir contribuir para o sistema de saúde e gastar com exames desnecessários. Lembro também que qualquer dúvida é só enviar um e-mail para o contato@academiadolicor.com.br. Nosso site em breve estará no ar, academiadolicor.com.br. Estamos nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram e YouTube, onde solicito e peço a vocês que compartilhem com os colegas para que esse conhecimento chegue cada vez mais longe e a gente consiga expressividade dentro dessas plataformas. Curtam os nossos vídeos no Facebook e Instagram, tanto no IGTV como nas publicações diárias. Diariamente nós temos assuntos novos em todas as plataformas, assim como o nosso canal no YouTube. Fazer a inscrição para que você receba lá. Se você clicar na sinetinha, você imediatamente, assim que a gente publica, você tem a sinalização de que tem um vídeo novo no canal. Isso faz com que a gente compartilhe, troque informações e todos nós tenhamos sucesso no líquor. Muito obrigado e até a próxima.